quanto você precisa juntar para se aposentar. Você já parou para pensar sobre isso? 1 milhão, 2 milhões, 5, 10 milhões de reais? Aonde você quer chegar e em quanto tempo você quer alcançar esse objetivo? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, inclusive eu, quando comecei a trabalhar, já me fazia essa pergunta logo no início, porque quando eu comecei a trabalhar, eu fazia um trabalho que não era legal, eu odiava aquele trabalho. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, já que eu vou ter que fazer isso, ter esse trabalho que é horroroso, qual é o mínimo de tempo que eu consigo fazer ele, que eu preciso fazer ele para juntar uma grana para me aposentar? E aí eu comecei a me questionar, e aí depois disso eu acabei fazendo conta aqui, vendo que não fazia sentido, eu acabei mudando de emprego, por aí vai, e estou aqui hoje gravando esse vídeo aqui para você. E se você ainda não se fez essa pergunta, faça, porque ela vai ditar grande parte da sua estratégia de investimentos quando a gente está falando de longo prazo. Não adianta nada você investir, por exemplo, em renda fixa, caçando CDBs aí que estão pagando as melhores taxas e tal, sem ter um objetivo definido, sem ter um rumo. Porque aí você não vai conseguir fazer esse acompanhamento, ter um planejamento de se você está chegando lá ou não. Então, primeiro passo de tudo para você começar a investir é entender qual que é o meu objetivo investindo. Claro, a gente quer crescer o nosso patrimônio, acumular mais dinheiro, mas para quê? Por quê? Qual que é a linha de chegada? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer para começo de conversa, tá? E essa pergunta, tá? Essa resposta que você vai dar para essa pergunta vai se traduzir num patrimônio, que foi o que eu falei no início do vídeo. 1 milhão, 2 milhões, 5, 10, quanto que é esse dinheiro? Eu sei que para muita gente esses valores começam a ficar muito abstratos, né? O que a maioria das pessoas consegue entender melhor é qual é o padrão de vida que eu quero ter. E aí a gente começa a falar de renda mensal, ou seja, quanto que eu quero ter de salário, vamos dizer assim, de renda passiva, que é uma coisa que o pessoal gosta muito de falar, para eu conseguir viver a minha vida bem sem precisar trabalhar. E aí a gente começa a falar, será que 10 mil reais por mês é uma boa qualidade de vida? É um bom valor para você ter ali todos os meses de renda passiva? Será que é 15 mil reais, 20 mil reais? Isso é uma coisa muito particular, vai depender da situação pessoal de cada um. Mas para te ajudar nesse planejamento da aposentadoria, para te ajudar a entender aonde você quer chegar, eu trouxe aqui uma ferramenta que a gente usa aqui na consultoria da Varus, que é o nosso simulador de aposentadoria. Essa daqui é só uma das ferramentas que a gente tem, que os consultores usam com os nossos clientes. Na verdade, a gente vai muito mais além do que isso. A gente entende a sua vida financeira por completo e te ajuda de diversas formas, com planejamento financeiro, que é uma parte disso daqui, planejamento sucessório, planejamento tributário ali, com otimização de impostos, te ajuda com câmbio mais barato, te ajuda com assessoria de cartão de crédito, enfim, várias coisas. Se você já tiver mais de 100 mil reais de patrimônio e quiser ouvir uma segunda opinião sobre a sua carteira e conhecer a Varus Consultoria, vou deixar aqui o primeiro link na descrição. E vou deixar também um link para depois você entrar aqui e acessar e usar esse simulador depois de eu explicar para você aqui como que ele funciona, beleza? Bom, vamos lá aqui para o nosso simulador. E esse daqui nada mais é do que um simulador de objetivos, que nesse caso aqui especificamente é um simulador de aposentadoria, que, como eu falei, vai entender aí quanto você precisa acumular, quanto de renda mensal você vai ter quando você se aposentar. Para isso, a gente precisa de algumas informações, tá? Primeiro de tudo é saber quantos anos você tem hoje. Eu vou colocar aqui a minha idade, 34 anos, e com quantos anos você quer se aposentar. Essa é a segunda pergunta que a gente precisa responder aqui. E aí, de novo, isso é muito pessoal de cada um, tá? Eu vou colocar aqui que eu quero trabalhar até os 60 anos e depois disso não quero mais trabalhar. E a partir disso, então, depois desses 60 anos, você não vai ter mais aquela sua renda ativa, você vai precisar do seu patrimônio para conseguir sobreviver, para ter uma renda passiva que vai ser gasta, que vai ser usada ali para pagar os seus gastos mensais. Então, desde o dia que você se aposenta até o seu último dia de vida ali, você vai estar usando aquela reserva. E para isso, a gente precisa saber também qual que é a sua expectativa de vida, tá? Aqui eu vou botar que eu quero viver até os 100 anos, tá? Quanto eu pretendo viver aí. Então, preenchido essas informações, a sua idade atual, com quantos anos você quer se aposentar e a sua expectativa de vida, a gente já pode ir para o próximo passo aqui do nosso simulador. E aqui nessa segunda etapa já é uma fase onde a gente começa a brincar com valores aqui, a entender
quanto de rendimento, quanto a nossa carteira precisa valorizar ao longo dos anos para atingir um determinado patrimônio, tá? E aqui a gente está literalmente simulando. Então eu vou testar aqui primeiro que a minha carteira vai render 13% ao ano, tá? Hoje a gente tem uma Selic a 15, mas que deve cair aí ao longo dos próximos anos. Então vou supor que a minha carteira como um todo vai render aí 13% ao ano e esse rendimento ele vai acontecer aqui durante todo esse período, tá? Desde os meus 34 anos até ali o final. E eu vou colocar aqui como inflação o nosso histórico de inflação que a gente teve no Brasil ao longo aí dos últimos 20 anos, que se não me falha a memória, tá por volta dos 5,7% ao ano. Tá? Então essa inflação histórica que a gente teve aí na média, apesar do ano passado, 2025, ter ficado aí abaixo disso, na média ela tá nesse valor aí, tá? Então 13% de retorno esperado, esse na verdade é o rendimento total da minha carteira, tá? E 5,7% de inflação para a gente poder fazer o comparativo de renda real. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem uma noção de quanto vale o dinheiro hoje, certo? Então eu sei quanto vale 10 mil reais, eu sei quanto 10 mil reais compra, eu sei quanto 20 mil reais conseguem comprar, mas eu não faço a menor ideia de quanto que 10 mil ou 20 mil vão comprar quando eu tiver com 60 anos, ou quando eu tiver com 61, 62, ou até mesmo quando eu tiver com 100 anos, certo? Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa usar essa inflação para corrigir o nosso patrimônio e corrigir a renda mensal que a gente vai ter, tá? Que são os dados que vão aparecer logo aqui na direita depois que a gente preencher todas as informações. Então vamos lá, 5,7% de inflação anual. Agora são dados mais objetivos. Então quanto que você tem de patrimônio hoje? Eu vou fazer aqui uma simulação como se eu tivesse 500 mil reais, tá? Então, considerando que eu tenho 500 mil reais hoje, a gente já consegue ver algumas coisas aqui no nosso simulador, tá? Então, patrimônio atual 500 mil, que ele pegou daqui. Renda objetivo eu ainda não coloquei, tá? Renda objetivo real. Ele vai atualizar essa renda nominal aqui, que é a renda que eu vou colocar hoje, ó. Posso até preencher. Vamos supor que eu quero ter uma renda mensal de 20 mil reais por mês, tá? Quando eu me aposentar. Então, 20 mil reais é o quanto eu preciso ter lá na minha aposentadoria. Eu sei quanto que 20 mil reais vale hoje, então essa é a renda real que eu preciso ter. Só que esses 20 mil reais, quando chegar lá na frente, eles vão representar, na verdade, 89 mil reais. Então eu preciso ter R$ 89.341,79 de renda lá quando eu me aposentar, para que eu consiga manter um padrão de vida de hoje de 20 mil reais, que 20 mil reais consegue comprar. Com isso, tá? Com esses 500 mil, sem fazer nenhum aporte, tá? Meus aportes aqui estão em zero. Com 500 mil reais de patrimônio, considerando que esse patrimônio vai crescer 13% todos os anos, eu chego lá quando eu tiver com os meus 60 anos com uma reserva de 12,7 quase milhões de reais. De novo, isso são valores nominais. Na verdade, na prática, eu estou chegando lá com uma reserva real, né? Com uma reserva que vale hoje 2,8 milhões de reais, tá? E isso dá para mim, com esses 2,8 milhões de reais, eu consigo ter uma retirada mensal, ou seja, eu consigo ter uma renda passiva máxima de 14.036 depois dos impostos, tá? Ou uma retirada mensal máxima de 13.067,94 centavos. Qual que é a diferença do quadro azul para o quadro amarelo? O quadro azul, eu estou consumindo a minha reserva, ou seja, eu estou consumindo o meu patrimônio. E no quadro amarelo, eu não estou consumindo o meu patrimônio, eu estou preservando o meu patrimônio. O que significa isso? Como eu te falei, a gente tem aqui uma inflação anual e a gente precisa repor o poder de compra daquele nosso patrimônio, tá? Então, preservar a nossa reserva, preservar o nosso patrimônio, significa que eu tiro 13.067 e o restante ali do meu patrimônio está rendendo pelo menos a inflação, está rendendo 5,7% ao ano. Então, fazendo uma conta de padeiro aqui, 13 menos 5,7 vai dar ali 7,3, né? Então, é como se o meu patrimônio estivesse rendendo 7,3 acima da inflação. Ele está rendendo IPCA mais 7,3. Os 7,3% eu estou consumindo aqui, então 7,3% em cima dos 2,8 aqui vai dar esses 13.067. E por outro lado, se eu
retirar 14.036, eu vou começar a fazer com que o meu patrimônio não esteja sendo reposto pela inflação, tá? Agora vamos colocar uns aportes aqui para começar a trabalhar melhor aqui, porque, bom, o que eu cheguei aqui de resultado é que com 500 mil hoje, com ele rendendo 13% ao ano, até eu chegar nos meus 60 anos, ou seja, por mais 26 anos aí, eu não consigo chegar nos 20 mil de renda passiva se eu não aportar nada, tá? Então eu vou começar a aportar aqui. Então tem que fazer alguma coisa, ó. Se eu aportar 500 reais por mês, eu já começo a chegar numa renda passiva de quase 15 mil reais. E aí, de novo, por favor, por segurança, se você puder, obviamente, sempre trabalhe com preservação do patrimônio, tá? Não consuma a sua reserva se o seu patrimônio te permitir fazer isso, se a sua qualidade, se as suas condições de vida te permitirem fazer isso, tá? Então, com 500 reais ainda não é suficiente para eu me aposentar com 20 mil reais por mês. Vamos ver se eu aportar, então, R$1.000. R$1.000 ainda não é suficiente. Eu tô com 16.926. E aqui, na verdade, ele já tá mostrando aqui pra mim, tá? Eu tô fazendo a simulação com você, mas aqui ele já me dá uma colinha, ó. Eu preciso aportar mensalmente mais 796,70 para chegar nesses 20 mil aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? 796,70, né? 796,70, ó. 796,70, cheguei 19.999, né? Então, eu vou botar um centavo a mais aqui, ó. Pronto, passou. 20.003 centavos. Então, com 500 mil de patrimônio hoje, querendo chegar numa renda passiva de 20 mil reais por mês, eu preciso aportar R$1.796,71 todos os meses para, quando eu tiver com os meus 60 anos, eu conseguir ter uma renda mensal de 20 mil e eu conseguir tirar essa reserva de 20 mil todos os meses da minha vida até os meus 100 anos. Ou seja, por 40 anos eu vou estar com o meu padrão de vida mantido ali, tá? Isso é um planejamento de aposentadoria, bem diferente do que a gente tem ali no INSS, onde você está pagando para sustentar a aposentadoria dos outros. Aqui não, você está montando a sua própria aposentadoria e isso daqui não tem como dar errado. Ou melhor, tem muito mais chances de dar certo do que o INSS, que a gente sabe que está fadado ao fracasso. Já é déficit atrás de déficit. Não tem saída para o INSS, porque cada vez os brasileiros estão mais idosos, então cada vez tem mais gente para sustentar e cada vez tem menos gente trabalhando, porque os brasileiros estão tendo cada vez menos filhos. Então, o único jeito de você salvar a sua aposentadoria é fazendo ela por conta própria e o nosso simulador vai te ajudar. Como eu falei, depois clica no link aqui embaixo, entra nesse simulador aqui e começa a brincar nele para você entender como você vai chegar na sua aposentadoria e o que você precisa fazer para chegar lá. Claro, esses são valores gerais, né? Você tem o seu patrimônio atual, quanto de renda você quer juntar e os seus aportes mensais. Mas onde você vai aportar? Para isso, existe a Varus Consultoria. Para isso, a gente está aqui para te ajudar. Então, se você precisar de ajuda com relação a isso, link aqui na descrição também para você marcar a sua reunião com o consultor da Varus. Essa reunião é 100% gratuita. Você ainda vai receber uma análise 100% independente sobre os seus investimentos que você tem hoje. Então, mesmo que você esteja vendo esse vídeo aqui e não tem certeza se a consultoria é para você, entra lá, marca um bate-papo com um consultor da Varus, porque no mínimo você vai sair com uma segunda opinião sobre a sua carteira para você entender melhor e ter uma alternativa ao que fazer com os seus investimentos, tá? Vamos colocar aqui então algo mais agressivo, tá? Eu não quero só 20 mil não, eu quero 50 mil de renda mensal, tá? Para eu ter 50 mil de renda mensal, eu preciso adicionar um aporte aqui, ó, de 7.775. Então isso aqui vai dar mais ou menos uns quase 10 mil reais, né? 9.500 reais mais ou menos. Vamos colocar aqui, ó, 9.500, eu chego numa reserva, numa renda passiva de 49.720, preservando a minha reserva, sem consumir ela. Eu preciso de 72 reais a mais aqui. Então, 9.573. Pronto. Com 9.573 de aportes mensais, começando com um patrimônio de 500 mil, eu consigo chegar numa renda passiva de 50 mil por mês, que vai ser retirada do meu patrimônio de novo todos os meses ao longo de 40 anos, dos 60 até os 100 anos de vida. Mas vamos supor que eu tenho um patrimônio maior, tá? Eu tenho um patrimônio de 1,5 milhão. Então, se eu mantiver esses aportes aqui com o meu patrimônio de 1,5 milhão, eu consigo uma renda passiva de 76 mil reais. Lembrando, isso em valores
valores de hoje, tá? Então, um padrão de vida de R$76 mil por mês hoje vai ser preservado se eu mantiver essas condições aqui, beleza? E aí, inclusive, para chegar nos 50 mil, eu posso reduzir os meus aportes, né? Então, vamos lá. Ó, eu preciso só de 2.800 de aporte. Com 2.800, eu consigo 50 mil por mês de renda passiva, considerando, claro, um retorno esperado de 13% ao ano da minha carteira. Se você quiser ser mais conservador aqui, você pode colocar 10% ao ano, tá? Com 10% ao ano de retorno esperado, essa reserva ela já vai para 15.820, beleza? Então, você não consegue uma renda mensal de 50 mil, aportando só 2.800 e tendo um rendimento só de 10%. Esse rendimento de 10% é um rendimento bem comedido, tá? Bem conservador, porque isso significa que a gente está falando de ter um retorno ali acima da inflação de cerca de 4,3%. Tá? Fazendo uma conta de padeiro aqui. Então é como se você estivesse tendo um retorno de IPCA mais 4,3. Hoje, se você entrar no Tesouro Direto, você vê aí que você consegue títulos com retornos acima, inclusive, de 7%. É claro que a gente está vivendo uma situação atípica, que não vai se repetir e tal, mas hoje você consegue. Se você quiser comprar lá o Tesouro de 2070 e pegar o IPCA mais 7, você manter esse título até o final, lá quando chegar em 2060, você vai ter esse retorno aí de IPCA mais 7, tá? Então, isso é uma possibilidade hoje para você sim, tá? Então 10% eu considero que é um retorno bem conservador, tá? E mesmo que IPCA mais 7 seja muito para uma determinada época, que a gente espera aí que o Brasil melhore, que ele controle os seus gastos, que ele tenha uma situação econômica melhor, IPCA mais 4,3 era uma taxa que a gente conseguia quando o Brasil estava indo muito bem, obrigado, tá? Vamos dizer assim, né? Se a gente pode dizer isso do Brasil, mas numa época onde a gente tinha uma economia melhor, era mais ou menos essa taxa aí que a gente conseguia nos títulos IPCA+, tá? Do Tesouro Direto. Então era IPCA mais 4, IPCA mais 4,5, era alguma coisa assim, beleza? Então, mais um motivo que comprova que esse retorno aqui, ele é bem conservador, tá? Mas vamos lá, mantendo ele aqui, com um patrimônio de 1,5 milhão, você consegue, aportando R$ 2.800 por mês, uma renda passiva mensal de quase R$16 mil. Se você puder aumentar esses aportes aqui para, por exemplo, R$5 mil, essa renda passiva já sobe para 19.123. Se você aportar 10 mil, essa renda passiva já vai para 26.600. Já começa a ficar mais próximo aqui do nosso objetivo. Bom, feito isso, chegou numa simulação aqui que é interessante para você, que você acha que faz sentido, o que você vai fazer? Clica aqui no concluir, tá? Para você poder gerar esse relatório aqui da sua aposentadoria. Então você vai gerar esse relatório, vai baixar aqui a planilha para você usar e ter como base aí na hora de seguir os seus objetivos. Agora você não tá mais perdido, você tem um objetivo em mente que é a sua aposentadoria e agora você só precisa de auxílio, você só precisa de ajuda para saber quais ativos, quais investimentos realmente fazer para conseguir conquistar essa aposentadoria, tá? Então entra no link aí para você simular a sua aposentadoria, brinca bastante aqui, aproveita enquanto essa ferramenta é gratuita que a gente liberou aqui para você entender como que você vai fazer para planejar a sua aposentadoria, beleza? Eu espero sinceramente que essa ferramenta te ajude aí, que ela faça você chegar mais perto dos seus objetivos. Se você quiser a nossa ajuda, conta aqui com um consultor da Varus e deixa aqui para mim nos comentários, por favor, se você já tinha pensado nisso, se você já tinha começado a planejar sua aposentadoria, quais são os seus objetivos para você se aposentar, quantos anos você tem, quanto que você quer juntar, qual é a renda passiva mensal que você quer gerar com os seus investimentos para poder se aposentar. Deixa aqui para mim, conta a sua história que eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais vídeos como esse aqui, deixa o like no vídeo para que ele ajude ainda mais pessoas e para quando eu soltar um próximo vídeo, você seja notificado e veja também esse novo vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado então desse vídeo aqui e eu te vejo no próximo.